E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio da série Construindo Hábitos, inspirado na Building Habits do grande mestre Hambleton, lá do canal Chess Bra. Se você souber falar inglês, dá uma passada lá no quadro dele, é muito bom. Mas a minha proposta aqui, assim como a dele, é ensinar um método de aprimoramento e de treinamento no xadrez que consiste em construir hábitos, desenvolver hábitos. Sempre que você olhar para uma posição de xadrez, o objetivo é que o seu cérebro ative um alerta automático quando você for fazer algum lance e ele não estiver seguindo algum desses princípios. Claro que no xadrez não existe regra universal, mas se você seguir esses princípios, você vai errar muito menos, certo? Então, vamos lá para a nossa tela aqui. Nós estamos com 133 de rating, são partidas de 5 minutos, em que a gente vai seguir os hábitos que estão aí do lado direito da tela. Hoje eu vou testar fazer uma partida e ir explicando os hábitos no decorrer, e no intervalo entre uma partida e outra, eu passo com um pouquinho mais de calma, por cima de todos os hábitos que estão aí nessa lista, certo? Vale lembrar que eu faço live quase todos os dias, às 18 ou umas 8 horas da noite. E é isso, acompanha lá, eu interajo com o pessoal, tiro dúvidas ao vivo. E eu gravo, ainda não gravei Building Habits lá, eu gravo uma Slow Run, que são partidas de 10 minutos, também bem instrutivas, mas já é algo um pouco mais avançado. Aqui no Building Habits, nessa primeira parte, a gente vai focar em coisas simples, coisas mais básicas. Depois a gente foca em ideia de abertura, em sacrifício, ideias táticas e tudo mais, mas por enquanto a gente vai só no básico. Vamos lá, qual que é o hábito mais básico aqui que a gente vai desenvolver e principal aqui que nossos lances vão rodar principalmente ao redor desse lance, desse hábito aqui na abertura. Se nosso adversário quiser jogar, o Kakoguskan da Turquia. A gente vai dominar o centro. Por quê? Porque as nossas duas peças mais valiosas estão no centro e os peões do centro abrem muitas linhas, né? Abrem linhas para o bispo. Quando o peão sai daqui, o bispo consegue sair. Então é muito comum que as ações aconteçam no centro, porque os peões das laterais não vão ser movidos tão cedo, então acontece muita tensão aqui no centro, certo? E a gente também desenvolve as peças em direção ao centro, não à lateral. Meu cavalo poderia sair aqui para a lateral, mas na lateral ele anda em L, ele controla apenas 4 casas e nenhuma das casas centrais, que são muito importantes da gente colocar pressão. Já no centro, ele controla 8 casas, ele tem o potencial dele maximizado, certo? Então, a gente vai abrir aqui a linha... Não, vamos tirar primeiro o bispo? Tirar primeiro o bispo? Não, tá ameaçado pela dama, tá desprotegido. Como é que eu posso fazer aqui? Eu quero abrir uma bispo. Mas se eu abrir uma bispo de negras, eu não consigo abrir o bispo de brancas. Mas a prioridade é fazer o roque, então vamos abrir o bispo de negras aqui primeiro. Ok, ele abriu o cavalo pela lateral. O cavalo dele tá com potencial limitado comparado aos meus cavalos. Ele já moveu 3 peões. E 2 desses peões não abriram nenhuma linha aqui para ele, não abriram nenhuma peça, né? O bispo de brancas dele ainda está preso. A gente vai tirar o nosso bispo aqui em direção ao centro. Os bispos também, né? Quando eles estão no campo, eles controlam apenas 2 diagonais e nenhuma casa central. Quando o bispo está no centro, ele controla 4 diagonais, certo? E casas centrais, que são muito importantes, você ter controle sobre elas. Ele moveu mais um peão, tampou o bispo de negras dele, e agora a gente faz o roque aqui, priorizando a segurança do nosso rei, tirando uma das nossas peças de maior valor. Vai roubar meu carregador, velho? Tá bom, tá bom. Boa noite. Minha mãe veio pegar o carregador aqui no quarto. A gente tira uma das nossas peças de maior valor do centro, né? Coloca o nosso rei em segurança, e agora a gente consegue atacar tranquilamente, sem tanta dor de cabeça. E a gente já tá melhor aqui na partida. A gente tem algumas questões sobre como a gente vai tirar nosso bispo de brancas pro centro, né? E a gente vai centralizar com nossas peças também, trazer a torre e tudo mais. Certo. Uma coisa que tá aí nos hábitos é evitar trocas antes do meio jogo. Desenvolve todas as suas peças primeiro, depois simplifica. Depois faz as trocas e simplificar o jogo, fazer as trocas é simplificar a sua vida. Então, simplifique, é muito bom. Vou fazer esse lance aqui, que eu ensinei para vocês nos últimos vídeos, que você evita o mate do gavetão, né, que é quando o seu rei tá preso por esses peões do roque, quando não tem mais nada aqui nessa primeira fileira. Se vem uma torre dele aqui, vai tirar todas essas casas do meu rei. Agora eu tenho uma casa de escape pro meu rei. Depois que a gente terminar de desenvolver todas as peças, antes de fazer as trocas, a gente vai avançar os peões da ala oposta do nosso roque. Essas 4 casas aqui são a ala do nosso roque, e essas 4 casas aqui são a ala oposta. É importante você ganhar espaço lá na frente, botar uma certa pressão, abrir algumas linhas, né? Porque quando acontecer a troca desses peões, minha torre, meu cavalo vai poder saltar para outras casas aqui centrais, né? Porque esse peão vai sair daqui, vai parar de ameaçar essa casa e tudo mais.
Então, enfim, é bom você botar pressão, é bom você colocar seus peões no jogo até se preparando para um final. Aqui eu vou trazer minha torre para o jogo, trazer minha torre para o centro, sempre movendo as peças em direção ao centro, maximizando o potencial delas, colocando elas na linha de frente, onde vai acontecer a maioria das ações do jogo. Só que vão ter vezes que o seu adversário vai acabar forçando uma troca antes do meio jogo. Esse caso ainda não aconteceu nessa partida aqui, mas é algo que você tem que estar preparado. Ele não para de mover peões. Ele não para de mover peões. Cara, vamos terminar de desenvolver o que dá aqui ainda, né? Vamos dobrar aqui, é sempre interessante essa combinação de torre-dama ou torre-torre. É interessante você ter duas peças na mesma coluna. E eu acho que a gente tá meio travado aqui no desenvolvimento. Eu não vou começar a mover os peões antes de terminar o desenvolvimento. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma troca aqui. Acho que a gente vai ter que fazer uma troca de peões antes do meio jogo. Mas tudo bem. Essa é uma das situações. Eu não consigo mais desenvolver nada. Então, eu preciso abrir a linha do meu bispo, né? Porque eu quero abrir uma bispo de brancas. Eu vou ter que fazer esse lance aqui, mas tá bem protegido, né? Essa casa aqui. Tá protegida por 4 peças minhas. Porque é uma casa central, uma casa muito importante. Então, a gente avança aqui abrindo nosso bispo de brancas e vai ser uma troca justa de peões. Eu vou recuperar isso aqui sem muita dificuldade. Ok. Esse é um lance interessante. Mas ele acabou deixando esse peãozinho aqui desprotegido. Um dos bons hábitos é você observar peças desprotegidas e sempre capturar elas. E não deixar suas peças desprotegidas. Esse peão tá desprotegido? Não tá. Então, a gente vai capturar ali como prioridade máxima. Porque quando ele capturar aqui, eu recupero. Tá bem protegido. Não, na verdade não tá. Na verdade não tá. Eu não posso recapturar esse peão. Nossa, eu vou tomar um garfo. Ok, tá. Ele não viu. Certo. Vamos voltar nosso bispo de brancas pro centro. Rapaz, o que eu faço agora? Eu vou jogar esse. Nossa, meu Deus. Eu tenho que seguir os hábitos. Nossa, é muito difícil jogar xadrez. Quando você tem uma mentalidade mais avançada e você... Meu Deus, eu tô tendo que me limitar aos hábitos. Mas os hábitos são bons. Então vamos voltar aqui pro centro. Não importa. Esquece as ameaças que ele tá fazendo aqui. Vamos seguir os princípios. A gente vai perder muito menos fazendo os princípios. Não importa se eu estou vendo um lance melhor aqui no momento. Mas é que nem na nossa vida. Quando você vê uma oportunidade melhor, você agarra ela. Você não larga ela. Mas a proposta dessa série é seguir os hábitos à risca. Então a gente vai estar seguindo os hábitos à risca. Agora a gente vai terminar nosso desenvolvimento com a torre e a gente começa a mover os peões da ala oposta do rei. Certo? Eu falei de garfo aí, falei um monte de coisa, fiquei desesperado, mas esquece. Esquece tudo que eu falei, tá? Esquece tudo que eu falei. É besteira. Tá movendo a mesma peça aqui 500 mil vezes. Não tem nada aqui no centro dele. Então a gente começa a avançar os nossos peões aqui. Se eu avançar aqui, tá desprotegido, né? Então a gente tem que avançar aqui primeiro. Olha pra casa aqui. Dá uma olhada na diagonal. Dá uma olhada na reta aqui. Na reta tem 2 peças. Tem o bispo e a dama. Então sempre antes de mover pra uma casa aqui, dá uma olhada na diagonal. Na reta. Em L aqui também o cavalo. Dá uma olhada. Preciso colocar uma proteção aqui antes de avançar meu peão. A gente vai avançar nossos peões. Ok, ele tá ameaçando aqui, tá protegido. Vamos continuar avançando nossos peões. Vamos seguir o plano básico aqui. A gente tem um passo a passo aqui. A forma mais instrutiva, mais simples e básica de jogar de todas. Ok, aqui ele forçou uma troca, né? Ou não. Ele ameaçou uma peça minha. Essa peça tá protegida? Tá. Ele tá ameaçando essa aqui. Essa peça tá protegida? Tá. Então a gente dá prioridade. A gente ainda não tá no meio jogo, então a gente evita a troca. A gente está protegida. A gente continua avançando nossos peões aqui, continua seguindo nosso plano. Nosso plano universal. Certo? Aqui tá protegido. O que aconteceu aqui? Eu avancei aqui, acabei desprotegendo esse peão aqui. Na verdade foi um erro, né? Acabei não seguindo os princípios aqui. Droga! Droga, eu não segui os princípios. Mas agora terminei de avançar. Não, ainda não terminei de avançar os peões da ala oposta do rei. E meu cavalo não está protegido, então eu preciso trazer ele para o centro. Ok, não terminei de avançar os peões da ala do rei, só falta esse peãozinho aqui bosta. Mas, então a gente começa a fazer as trocas aqui. Vamos começar a buscar as trocas. Ok, vamos trocar aqui, cavalo por bispo, bispo por cavalo. Aqui está desprotegido. Certo, aqui está desprotegido também, fica de olho. Fica de olho. Fica de olho, esse peão está protegido. Esse aqui não tá protegido não, hein? Rapaz, tem que proteger esse peão. Tem que proteger esse peão. Como é que eu protejo esse peão? Não dá.
Impossível. Meu Deus. Eu feri o princípio, eu feri o hábito. Eu feri o hábito. Não! Droga! Droga! Vambora, vambora. Ok, ok. Ele capturou aqui. Aqui tá protegido. Aqui tá protegido. Aqui não tem problema nenhum. Aqui tá desprotegido. Tá perigoso. Tá perigoso, gente. Ah, aqui tem um tema interessante, mas isso aqui a gente aprende mais pra frente. Aqui eu tô dando cheque e ameaçando a torre ao mesmo tempo, mas eu capturei uma peça desprotegida. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Certo? Esse é o ponto. Não vamos pensar em temas táticos, vamos pensar o mais básico possível. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Tá com 1 minuto no relógio, eu tô com 6 segundos. Vamos ver o que ele vai fazer contra os nossos bons hábitos. Vamos ver se os bons hábitos vão vencer. Oh, ele entregou a dama. Ele entregou a dama, rapaziada. Ele entregou a dama. Ah, tá. E agora? A gente vai atrás de mais trocas? Mais trocas. Quero trocar. Quero trocar. Quero trocar. Eu quero trocar. Eu quero trocar. Eu quero trocar. Quero trocar. Ah, nossa, eu entreguei minha dama, na verdade. Ai, não, foi idiotice, na verdade. Tá bom, ok. Agora, vamos com mais calma explicar exatamente o que é cada hábito aqui, que essa parte foi bem caótica. Ok, controlar e mover em direção ao centro, acho que ficou bem claro, deu pra entender. No decorrer do jogo aconteceu muita coisa ali no centro, e por eu ter um monte de peça voltada pro centro ali, macetando o centro o tempo todo, acabou dando bom pra mim. Sempre fazer o rock rápido e sempre trocar peças. Tá vendo? Aqui no final ficou bem mais simples de jogar. Eu fui atrás das trocas, na tranquilidade, na paz. Simplifica o jogo, simplifica a sua vida, entendeu? Faz o rock, coloca seu rei em segurança. Meu rei não sofreu nenhum perigo ali no canto. O rei dele no centro tomando cheque toda hora, entendeu? Ele entregou a dama ali por conta de um cheque e tudo mais. Evita, dog. Evita, dog. Sem proteger seus peões suas peças e capturar peças protegidas, ok? Não pendura peça, captura a peça que tá pendurada. Se ele tiver ameaçando uma peça sua que tá protegida, na paz, suave, suave. Aqui a gente tá focando em evitar ameaças de um lance, certo? Ativar o reino final e atacar peões, não chegou nesse caso, né? Mas poderia ter chegado. Depois da troca das damas e quando a maioria das peças também já saiu de jogo, a gente pode dizer que a gente tá no final. A gente está no final. E o que isso significa? Que a gente tá no final? Ok, que o nosso rei fica muito forte. A gente tem que trazer o nosso rei pro centro e o principal objetivo de um final é coroar os seus peões, levar seus peões pro outro lado do tabuleiro. E o seu rei vai ser muito importante nisso, para proteger os seus peões e atacar os peões do seu adversário, para que ele não consiga trazer os peões pro seu tabuleiro. Desenvolver todas as peças e avançar os peões da ala oposta do rei depois disso. Então, primeiro desenvolve todas as peças. Você viu que ele ficou muito subdesenvolvido, as torres dele ainda não entraram no jogo, e a gente já deve estar no 15º lance. Saber padrões básicos de mate e ficar de olho em cheque, certo? Um dos padrões básicos de mate é esse mate do gavetão aqui que eu evitei. Então é bom você saber alguns padrões básicos de mate que você consegue evitar com lance simples. Também o mate do pastor, né, que é bem famoso. A gente vem para a nossa segunda partida contra o Rook Zain. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, certo? Lembrando que eu estou aprendendo meus hábitos aqui junto com vocês, né? Eu sou um player de 600 de rating rápidas. Eu sei algumas coisinhas, mas nada demais. Nada demais também. Vamos lá, vamos lá. Ok, nosso adversário tá pensando um pouco. Vamos ver se ele vai seguir os hábitos assim como nós, né? Um lance interessante aqui seria desenvolver o cavalo em direção ao centro, maximizando o potencial dele. Ele vai controlar 8 casas do cavalo dele, vai controlar 2 casas centrais e vai proteger o peão dele. É um lance fantástico, um lance incrível. Segue quase todos os princípios. Segue quase todos os nossos hábitos aqui, certo? Todos os nossos bons hábitos. E tá demorando um pouco aqui. A gente vai aguardar aqui nosso amigo Rook Zain. Gostaria de lembrar aqui vocês mais uma vez que eu faço live. Tô tentando fazer live quase todos os dias. Mentiroso, né? Porque nesses últimos dias que eu postei vídeo eu não fiz live. Mas eu vou voltar, rapaziada. Pra galera que acompanha a live e tá vendo o vídeo, eu vou voltar. Fica tranquilo. Eu faço live quase todos os dias, às 18 e às 20. Às 18 ou às 20, certo? E acompanha lá. Considerem se inscrever no canal, só de copiar o link do vídeo, não precisa compartilhar pra ninguém, mas se você conhecer amigos que curtem xadrez, que querem aprender xadrez do zero, é interessante você compartilhar o vídeo pra eles diretamente, mas só de copiar o link já tá show. E é isso. Deixa o like, comenta aí o que pode estar melhorando nos próximos vídeos. E na paz. Bom, acho que eu vou dar uma cortadinha no vídeo, porque talvez o cara decida não jogar até o final da partida. Aí nunca se sabe. Eu não sei se eu tenho 3 minutos aqui de papo furado pra trocar com vocês. Então,
A gente volta aí quando ele decidir fazer um lance ou quando a gente ganhar por abandono de partida. Ok. Demorou muito pouco para ele tirar a dama aqui. Ok, com esse movimento da dama, vamos ver as casas que ela ameaça. É interessante você fazer essas olhadinhas aqui, né? Ok. O bispo protege essa casa, o rei protege essa casa. Então tá tranquilo, vamos seguir com o nosso desenvolvimento normal. Normal. Existe o mate do pastor, né? Porque casas de cheque que só o rei protege, tá ok. Se ele capturar de dama aqui, eu recapturo. Mas se ele colocar o bispo aqui, eu fizer um lance idiota, ele captura de dama e eu não posso recapturar mais. Porque eu não vi que o bispo tá aqui. E se eu recapturar aqui, o bispo vai comer o meu rei. Certo? Isso não pode no xadrez. Não existe. Você perde. Ele fez o lance. Ele fez o lance e nos vídeos anteriores eu expliquei como lidar com esse padrão de mate. É o mate do gavetão, o mate do pastorzinho, e você vai tacar o cavalo aqui simplesmente, continuando com os princípios, né? Eu estou desenvolvendo mais uma peça, estou tampando aqui a dama dele. E a gente tá muito forte. A gente já vai vir pro rock. A gente já vai fazer o rock, rapaziada. A gente já vai fazer o rock. Estamos com 3 peças desenvolvidas para o centro. 3 peças maximizadas, controlando casas importantes do jogo. Todas as casas centrais estão sendo controladas por mim. Todas as casas centrais. Ok, ele tá seguindo alguns hábitos aqui, né? O bispo dele tá com umas diagonais enfraquecidas, porque aqui, ó, ele tem 4 diagonais, né? Ele tem 4 diagonais. Só que só tem 2 casas diagonais aqui. O meu bispo controla diagonais muito mais fortes. Muito mais fortes. Certo? As diagonais mais fracas dele tem 2 casas. Mais fracas do bispo de brancas dele tem 1 casa. A gente vai fazer o rock aqui. Ele não tá ameaçando nada. O bispo dele tá ameaçando aqui, mas tá protegido. Certo? Certo? A gente tem planos claros aqui. Nosso bispo de pretas já saiu. A gente pode tampar aqui a casa do nosso bispo de pretas e trazer nosso bispo pro jogo. Tome muito cuidado quando você for avançar suas peças para a ala do seu adversário, né? Essas 4 casas aqui é a ala do seu adversário, a área do seu adversário. Você tá colocando suas peças num campo minado. Você tá tacando suas peças pro território inimigo, sem proteção nenhuma. E é isso aí. Elas que se virem para sobreviver. Mas nesse caso aqui, ele tá atacando essa casa que tá protegida. Não tem mais nenhuma ameaça essa casa aqui. Não é dupla ameaça, né? E aqui tá protegido também, aqui tá protegido. Então, ok. A gente segue aqui com o nosso desenvolvimento normal. Eu não quero fazer troca, tô tranquilo. Tô de boa. Terminar de desenvolver minhas peças aqui, na tranquilidade máxima. Nosso bispo aqui pro centro. É um problema aqui, na verdade, né? É um dos casos também em que a troca antes do meio-jogo é inevitável. Porque, no caso, se você for seguir os hábitos, né? Aqui nessa série a gente tá seguindo os hábitos à risca, certo? Pra tentar mostrar pra vocês que, mesmo você não se adequando às situações do jogo, seguindo esses hábitos aqui, você já vai jogar muito melhor. Imagine quando você melhorar o seu cálculo ainda. Quando você começar a analisar lance por lance, tem um lance melhor do que seguir um dos hábitos. Mas, por exemplo, aqui esse lance seria muito interessante. Seria muito bom. Estaria ameaçando a dama dele. Mas ok, a gente quer dominar o centro aqui. Vamos seguir os hábitos tranquilamente. Só que as 2 casas que dominam o centro estão ameaçadas, né? Então, ok, a gente pode trazer a torre primeiro antes pro jogo, depois ver se consegue tacar o bispo pra cá sem fazer uma troca antes do meio jogo? Pode. Pode. Só que aqui é ok fazer uma troca, né? Você tá sendo meio que forçado. Se você quer terminar o desenvolvimento das suas peças, você tem que tirar esse bispo daqui pra trazer a sua outra torre pro centro. Então, de alguma forma, você vai acabar tendo que fazer isso. Logo, logo, nossos peões começam a atacar. Nossos soldadinhos poderosos vão começar a avançar que nem loucos aqui, botando pressão nele. Ok, agora tem uma coisa interessante aqui, né? A dama e o bispo estão botando pressão no meu cavalo. Mas o que protege meu cavalo? O peão e a dama. Então, na paz. Então agora a gente vai seguir nosso plano aqui, né? Vamos trocar o bispo pra cá. Vai acabar rolando a troca, eu vou capturar de torre. E mais uma proteção vai ser adicionada ao meu cavalo, né? Meu cavalo vai estar triplamente protegido. Você vê como minhas peças trabalham mais no jogo, né? O cavalo dele ainda não saiu. Esse bispo dele... Ô, louco. Que isso? Que isso, gente? Tá bom, que agressividade, né? Que agressividade. Tem necessidade disso? Ok, ele me deu um cheque. Ok. Vamos correr pro canto aqui. Vamos fugir com o nosso rei.
Ok, ele capturou aqui, eu vou capturar de torre. Você vê como minhas peças estão bem mais no jogo, né? Eu tô com 1, 2, 3, 4 peças no jogo, ele tá com 2 peças no jogo. E esse cavalo aqui não tá fazendo absolutamente nada aqui, né? Nada, 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 nada. Tá tudo protegido. Tudo protegido, até duplamente protegido. E eu acho que nosso amigão vai acabar perdendo no tempo. Acho que nosso amigão Rookzain da Alemanha vai acabar perdendo no tempo. E eu não sei se eu tô afim de jogar mais uma. Eu tô afim de jogar mais uma. Ok, ele voltou o cavalo, moveu mais uma peça. Não é legal você mover a mesma peça 2 vezes no desenvolvimento. Seria melhor tirar o cavalo, né? Porque ele tá movendo a mesma peça. Então agora eu vou dobrar aqui, né? Que eu falei que é interessante. E vou trazer minha torre pro jogo. Ok, ele fez esse lance aqui. Ele tá ameaçando a minha dama. Tá ameaçando aqui, tá ameaçando aqui e aqui. Aqui tá protegido pela torre. Aqui tá protegido pelos peões. Aqui tá protegido pela minha dama. Então é interessante. Eu vou ter que tirar minha dama daqui. Minha dama tá sendo ameaçada, certo? Mas ela tá protegendo esses 2 peões. Ela tem as funções dela. Ela tá trabalhando. Só que esse peão tá sendo protegido pela torre. E esse peão aqui, eu tenho como fazer isso aqui. Vou continuar protegendo e vou salvar minha dama. Certo? Tudo tranquilo. Tudo na paz. Não deixei peça desprotegida, não deixei minha dama desprotegida. A gente segue com o desenvolvimento. Vamos trazer a torre aqui pro centro. Ok, aqui tá protegida pela torre. Na paz, na paz. Ok, ele entregou a dama. Tirar de rei, né? Quer trazer minha torre pro centro. Eu vou voltar minha torre pro centro aqui, inclusive, também, né? Ok. Ele tá fazendo vários lances malucos, né? Ele rocou. Ok. Mas ele moveu peões da ala do rei dele, né? O rei dele tá muito exposto aqui. O rei dele tá muito exposto, tá muito aberto aqui. Eu consigo dar um cheque aqui nele, inclusive. Pra você. Tô mostrando como punir um rei exposto, né? Se esse peão tivesse aqui, eu não teria esse cheque. Mas ele avançou. Peões da ala do rei. Ele ficou desprotegido. Ele fez o rock grande, inclusive, que não é uma coisa muito boa para iniciantes, né? Tem muitas questões táticas por trás de um rock grande. Mas é isso, eu acho que eu vou ficar por aqui, galera. Já vou gravar um outro vídeo na sequência desse, já episódio 4 dessa série. E é isso, muito obrigado. Hoje eu testei uma dinâmica, um ritmo um pouco diferente dos últimos vídeos. Eu espero que tenham gostado. Espero que isso aqui tenha ajudado de alguma forma. E se isso te ajudou de alguma forma, eu gostaria que vocês considerassem de ajudar o criador, né? Dando like, compartilhando, deixando seu comentário, sua crítica construtiva. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijão e tchau, tchau. Muitos mates com tomate pra vocês. Roubei a frase do Rafael Chess.